Corinthians vem pensando em fazer a limpeza. E começou por André Sanches, o presidente que mais apareceu nos últimos anos, que acabou até ganhando cargos políticos, não é por causa disso, títulos, fez uma reformulação vindo da Série B e agora expulso pelo clube. Que história é essa, Rona? E uma sequência vindo do Dualib, né? A gente achou que ficaria livre de tudo que aconteceu no Corinthians, que o Dualib para sair, a polícia foi lá, se vocês não lembram. A polícia saiu com um computador debaixo do braço, dentro do Parque São Jorge. Achávamos que seria diferente com as outras pessoas que lá estavam. E nos surpreendemos também com o Augusto, que foi dada a ele também essa incumbência de tirar o Corinthians de uma situação gravíssima que ela se encontrava, e isso não aconteceu. O Duílio e o seu irmão escudeiro, o Adriano, que era o administrador, que agora aprendeu a fazer conta e está falando que as contas estão todas erradas. Então o Corinthians vai ser limpo sim, Renata. Começou a limpa no Corinthians, a torcida foi lá, já jogou sabão e vai sair toda aquela crosta ruim que não deixava o Corinthians seguir em frente. A verdade é essa. Todo mundo acreditou em todo mundo e o Corinthians virou essa bagunça que estava aí. Então agora a tendência é as torcidas também fiscalizarem junto com o Conselho, porque o Conselho ainda manda no Corinthians. Essa que é a verdade. E ontem teve um papel fundamental para já começar essa limpa. E que continue, que não pare por aí. Já estão falando que dia 2 vai ter mais um aí na porta da rua. Seriam 2 o certo. Seriam 2. Mas tudo bem, vamos começar a limpa devagarzinho. O importante é dar uma sequência para o Corinthians respirar. Que o Corinthians precisa respirar, porque foi feito um mal aí para o Corinthians há muitos anos. O importante, Chico Garcia, é que o Corinthians não pare, que ele cumpra esse processo. O Ronaldo falou em 2, mas acho que ainda tem o Augusto e o Duílio, né? É esses dois. Tá. Além do Andrés. Eu falei 2, são 2. Aí esses Além dois. do Número 2 são 2. Mais um, 2. Pronto. Obrigado. Porque contando com o André, as 3. É que vocês não são inteligentes. Não, já foi, Cicinho, já foi. Um já foi. Tá bom, faltam 2. Não O que é que você vai citou? O irmão do Duílio. Curioso. Mas assim, ainda tem um longo caminho, né? Porque dos 167 que lá estiveram e representam nem 60% dos conselheiros, 49 ainda votaram não. 49 ainda votaram pela não expulsão. E 6 nem votaram, né? 6 se abstiveram. Então, assim, tem muito ainda a percorrer. Qual é o placar total, Chico? Só 112, repete. Tá. Sim, 49 não, 6 abstenção. Dos que lá estiveram presentes, nem 60% do todo. Então tem muita gente que ainda passa um pano, que ainda se esconde e tudo mais. Mas de fato, né? Mas tem nome e tudo, né? Esses 49 tem nome e tudo, carteirinha de sócio, tudo, né? O fato é a exclusão oficial definitiva, porque o Andrés não era só pertencente ao quadro associativo e um ex-presidente. Ele era membro do CORE, do Conselho de Orientação, que muitas vezes sugeria questões, pautas importantes para o Conselho Deliberativo, porque lá os ex-presidentes são membros vitalícios, ele também está fora disso, do Conselho de Ética. O André Sanches participava do Conselho de Ética, ele também está fora disso. R$480 mil no cartão corporativo de uso indevido daquilo que foi comprovado. E fora o que ele precisa responder ao Ministério Público, na Justiça, e aí tem relógio de luxo, tem hotel em Fernando de Noronha, no Rio Grande do Norte. Tem um valor que ele devolveu para o Corinthians porque ele se confundiu com o seu cartão pessoal, R$15 mil, mas e os 480? E o que ainda não foi comprovado? Então, assim, ontem foi um dia histórico para o Corinthians, né, com a expulsão de um cara que usou de forma indevida o clube e que siga assim com os outros representantes. O Corinthians, mais uma vez na história do futebol, como a democracia, abre um precedente que servirá para outros clubes. Eu vejo assim no futebol. Eu acho que chegou o momento de uma limpeza geral. A torcida corintiana foi muito feliz ao jogar sabão lá, né? Espuma de sabão, aquela coisa toda, demonstrando e simbolizando a limpeza que é necessária. É um fato triste, ruim, né? Porque o Andrés chegou, revolucionou o Corinthians, a arena, aquela coisa toda, e tudo que trouxe virou um problema para o Corinthians, né? Virou um problema assim absurdo. A arena é um problema absurdo, que tem como sanar. O presidente atual do Corinthians fez uma limpa nas categorias de base, porque a base, Renata, de um time de futebol, como é a do Palmeiras, como às vezes o Flamengo nem tanto, mas mais o Palmeiras, que usa muito isso, é onde você pode ter uma volta financeira muito grande para sanar os seus problemas com venda futura de jogadores que surgem lá. Mas quando a base está poluída, ela está machucada, ela não revela ninguém por jogo de interesse, por questões financeiras,
aí complica-se a vida também de um time de futebol. Então a saída do Corinthians é a base, valorizar muito a base, colocar os jogadores de qualidade, enfim, para superar esse déficit financeiro. O presidente do Corinthians deu uma conversa com a gente assim por cima e falou que em 4, 5 anos, no máximo, o Corinthians terá todas as suas contas pagas se as coisas continuarem acontecendo como estão acontecendo. Então é um desafio muito grande, mas o que machucar, o que sangrar esse time é um negócio absurdo e a justiça foi feita ontem. Parabéns ao Conselho do Corinthians, a parte do Conselho, né? E não só, desculpa, e não só ao conselho, mas ao torcedor também. O torcedor tem que ser parabenizado. Porque a pressão... As organizadas que foram lá... Perfeito. Muito Porque a pressão que a torcida fez ontem, na minha opinião, se não tivesse essa pressão, assim como fez no São Paulo também no impeachment lá do Júlio Casares, se não tivesse essa pressão, muitos conselheiros poderiam muito bem pipocar ali. Se 49 ali votaram contra essa saída do Andrés, que é óbvia, cara. Qualquer corintiano, se você é corintiano, você é a favor dessa saída. Esses 49, eu não tenho o menor medo de falar que vocês não são corintianos. Não são, porque o Corinthians, a gente já falou aqui, o Corinthians é fácil uma das maiores marcas do Brasil, do mundo, se bobear. Se o Corinthians colocar qualquer coisa para vender, camisa, chaveiro, boné, vai vender, vai esgotar a venda, o Corinthians vai lotar estádio. E para um time como o Corinthians, uma marca como o Corinthians, dever 2 bilhões para mais, isso é absurdo, gente. Os caras têm que ter sacaneado muito o Corinthians, muito arrebentado o clube. Então é legal ver esse movimento no futebol brasileiro, Rê, desses caras que se acham donos do clube, acham que podem fazer o que quiser no clube e não vai acontecer nada. Não, vai acontecer sim e tem que ser julgado. Todos esses caras que sacanearam os clubes têm que ser julgados porque não pode ficar impune. O futebol faz parte da sociedade, a gente não pode aqui ser leviano também de falar sobre corrupção quando não tem provas, enfim. Só que tem que ser julgado, tem que ser investigado porque isso é muito importante para acabar de fato com essa farra que tem no futebol. Agora, Capela, é um primeiro passo, essa expulsão, não é? Essa saída do André Sanches, ela simboliza várias eras que passaram pelo Corinthians, onde ele estava na direção, na frente de tudo, ou nos bastidores trabalhando muito. E agora, esse poder foi tirado dele e o que ele fez de errado, aí sim, ele vai ter que prestar contas e vai ter que pagar. Uma hora essa conta vai chegar e completa, Capelanes. E já chegou, né, Rê? A verdade é essa aí, porque um clube que tem um potencial de faturamento de 1 bi, que tem infelizmente uma dívida praticamente impagável, que só eleva de mais de 3 bi, eu queria fazer uma comparação rápida, aproveitando que eu estou aqui no Morumbi hoje. Eu fiz uma entrevista recentemente com Carlos Henrique Sadi, conselheiro vitalício do São Paulo. Ele usou a seguinte frase: o São Paulo foi sequestrado pela antiga gestão do Júlio Casares. Se você fizer uma comparação, o Corinthians ele não só está sequestrado há décadas, quase desde a sua fundação, como o Corinthians vive uma grande máfia. Uma grande máfia, é mais ou menos isso, a famosa Cosa Nostra. Porque se você for ver a história do Corinthians, o Corinthians ele é comandado, por mais seja o clube do povo, a democracia, ele é comandado por um pequeno grupo que faz barulho e que destrói o clube se precisar. E gosta mais do poder do que da instituição. Isso é muito claro. Vem desde lá de trás com o Vadielu, aí passa depois pelo Vicente Mateus, Marlene Mateus, é bem verdade. Depois vem a outra turma, um outro presidente que aparece no meio do caminho, mas depois fica pouco tempo e sai. Aí vem do Alibe, aí depois vem essa gentalhalhada da renovação e transparência, que se perpetuou no poder, mas ganhou muita coisa. Sim, a que preço? Que o Corinthians está pagando e tenta pagar até hoje. E dificilmente vai conseguir pagar nas próximas gestões. O que me deixa muito satisfeito é que o torcedor não é otário, o torcedor não é burro. A quantidade de torcedor com a camisa do Corinthians hoje na rua é uma coisa impressionante, porque de fato ontem foi um dia histórico, só que não pode parar por aí. E eu não digo nem do Duílio, que para mim é disparado o pior presente da história do Corinthians e já deveria ter sido chutado da instituição. Augusto Melo, a mesma coisa, que o Ministério Público, a Justiça demoram demais para averiguarem os casos, que já são vários, praticamente batom na cueca, é só dar sequência, mas o meu ponto de vista é, se não mexer, se não mudar o estatuto do Corinthians, tira Andrés, tira Duílio, tira fulano, tira ciclano, aí na próxima eleição colocam lá um outro serzinho que vai destruir o clube e o Corinthians vai conseguir passar de novo por todos esses problemas. Então, de novo, reforme o clube na questão do estatuto. Se não mexer no estatuto, infelizmente, o torcedor corintiano vai continuar algemado por péssimas gestões que estão destruindo a instituição, Renata. Pois é, uma realidade complicadíssima mesmo. A gente vai para o YouTube, antes aquele recadinho, e vamos seguir o papo por lá. Saída, expulsão de André Sanches, o Conselho do Corinthians definiu assim. Temos aqui no YouTube Marco Aurélio Cunha, André Sanches fora, um símbolo de poder, alguém que esteve sempre à frente das principais decisões do Corinthians e agora escorraçado finalmente pelo clube, porque fez e ainda vai ter que provar muita coisa. É só o início.
Renata, é uma pena para o futebol, para as pessoas, né? Não se trai uma nação. Não se trai uma nação. O Andrés teve tudo na mão, teve todas as oportunidades, foi figura de absoluto domínio da esfera esportiva no Corinthians, em todos os lugares. E, infelizmente, eu acho que o poder excessivo e a vaidade elimina as pessoas do convívio. Já dizia o advogado do diabo, né? A vaidade é meu pecado favorito. E aí não há limites, acha que tudo pode, que as coisas são simples, eu resolvo. E acontece isso no Corinthians e no seu vizinho. Everton Guimarães, tchau para André Sanches, hein? Para muitos já foi tarde. Então, Renata, viva a democracia, né, Renata? Viva a democracia corintiana. A força desse povo aí é muito grande, e é muito grande mesmo, historicamente. Uma coisa é a zoeira com o Ronaldo, outra coisa é a zoeira com a Timão Press, outra coisa é a zoeira no programa, que é salutar e faz parte do nosso conteúdo aqui. Outra coisa é a gente analisar o assunto sob uma ótica que tem que ser, né? Da seriedade. Esse povo é muito forte, né? E aí eu estou falando do povão corintiano, é muito forte. Eu, sinceramente, não sei, Renata, se a dívida do Corinthians ela é pagável. Não sei. Uma dívida de 2 bi, pelo que fatura e tal. A gente conhece a capacidade do Corinthians, eu já disse algumas vezes aqui, que seria um grande problema para outros clubes se o Corinthians se organizar. Porque a força da marca do Corinthians, para mim, pelo menos para mim, é uma força de marca que ela sobrepõe todas as outras no Brasil e até fora do Brasil. Por uma questão muito simples, a gente olhar para o volume de dinheiro que é colocado no Brasil, eu acho que é uma força até superior à de Boca e River, que são tradicionalíssimas aqui na nossa América do Sul. E quando eu vejo esse tipo de movimento, da força desse povo que foi lá e tal, eu realmente, nessa queda de braço, me admira muito, porque o Andrés é uma figura historicamente muito forte, muito bem relacionado politicamente, uma marca muito forte no futebol. Mas, por outro lado, eu olho, esses caras aí, eles participavam de reuniões, eles tratavam de assuntos, eles opinavam sobre os rumos do futebol brasileiro, né? Então, eles não conseguiram resolver a questão do Corinthians, queriam resolver a questão do futebol brasileiro. Então, o Corinthians caminha para se organizar, é um problema se organizar para os demais, porque a marca é muito forte. Agora, o que a gente precisa entender o caminho do Corinthians é viável? A dívida é pagável? Tem gente competente para fazer o que o Bandeira, por exemplo, fez no Flamengo? Será que a torcida do Corinthians está disposta a consumir esse remédio amargo para daqui a pouco se transformar numa marca forte e num poder, principalmente de grana que o Flamengo tem? Não sei se isso vai acontecer, mas o primeiro passo foi dado rumo à organização de uma marca que é muito forte e que fica mais fortalecida agora com esse papel do povo corintiano aí, que foi um papel realmente relevante, histórico, Renata. Tirarem um cara do perfil e do tamanho do Andrés ali de dentro, é histórico isso aí. Essa é uma ação concreta. Ronaldão, só para arrematar o que é? Eu queria arrematar com mais 2 nomes aqui que a gente não citou. Uma foi a vergonha que o Mário Gobi passou ontem dentro do Conselho. Isso não se faz. O voto é a democracia, como diz o Everton aí. E você tentando brecar, então tem que ser... Acho que o pessoal está na hora de olhar para dentro de novo aí do Corinthians. E um outro que sumiu, que ninguém fala mais nada, que é o Roberto de Andrade. Vocês estão lembrados ou não? Então tem mais gente sim. A caçamba vai encher aí, se Deus quiser. E parabéns às organizadas, parabéns a Gaviões que foi lá, jogou tudo. Então, parabéns a todos vocês, a 12, Estupim. Agora a caçamba vai ter que sair cheia.